Olá, boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Estou muito feliz porque hoje nós vamos receber aqui a presença de uma pessoa muito especial, muito especial. Eu conversei muito com ela essa semana e fiquei assim encantada e sei que vai ser muito legal a conversa, o bate-papo que nós teremos aqui. Eu gostaria de pedir desculpas pela confusão de horários para aqueles que estão assistindo aqui da Europa, porque eu simplesmente esqueci que o horário mudou. Então, tipo, não eram às 6 horas, eram às 5 horas de Portugal e Londres e 6 horas na Bélgica. Então, desculpem. Entretanto, aqueles que não foram avisados da mudança de horário, entre aspas, nós vamos, assim que possível, reproduzir o vídeo e as pessoas que vão poder assistir depois. Tá bom, gente? Olha, eu gostaria de agradecer também as perguntas que fizeram antes e, enfim, muito obrigada por estar aqui. Aproveitem para convidar as pessoas que vocês conhecem para assistir. Ainda que eu tenha colocado no título assim, bate-papo entre as mulheres, na verdade é para os homens também, porque muitas coisas que nós vamos falar aqui servem para os dois, para homens e mulheres. Por isso, meus queridos e minhas queridas, vamos lá, começar a nossa live de hoje. E para começar, eu gostaria de me apresentar àqueles que não me conhecem. Meu nome é Valdeisa Costa, eu sou psicóloga positiva e master coach positiva. E quando o pessoal fala, psicologia positiva, olha, o que é isso? Psicologia positiva é uma coisa maravilhosa que eu encontrei, porque como professora e psicóloga, eu sempre tive uma prática muito diferenciada. E, de repente, eu descobri, morando, que eu moro na Inglaterra, eu descobri que existia o único mestrado no mundo de psicologia positiva. Eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. E fui assistir o mestrado, fazer o mestrado, numa época muito difícil da minha vida, que foi quando meu irmão adoeceu, ele teve câncer, e aquilo, eu ia aprendendo aquilo e me fortalecendo naquele conhecimento, porque me fortalecia emocionalmente e também mostrava para mim que tudo que eu acreditava, o que eu acredito, o meu sentido de vida, vinha de acordo com o que a psicologia positiva acredita e ensina. Inclusive a questão da transcendência, da importância da espiritualidade. Eu me encontrei muito nisso, porque a psicologia positiva, então, é uma vertente da psicologia, mas que nós trabalhamos respondendo uma pergunta diferente. Por exemplo, a psicologia tradicional, ela pergunta assim, o que está errado com a pessoa, né? Qual é a doença? E aí tenta trabalhar a questão de como livrar da doença, curar da doença, e a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. E então o foco é tipo no que está mal. Já a psicologia positiva, nós temos uma outra pergunta. A pergunta é: o que vai bem? O que você tem de bom? Quais são as suas virtudes? E aí nós usamos essas virtudes para o fortalecimento emocional das pessoas, para que elas possam lidar com as dificuldades da vida e as doenças também. Logicamente que a gente não nega e não menospreza a importância do conhecimento das doenças, de maneira nenhuma. Por isso que aqueles que assistiram a live do mês passado, quando falamos de depressão e suicídio, eu coloquei muito bem claro que existem dois tratamentos para depressão, que é o medicamentoso e o terapêutico. Medicamentoso no sentido de equilibrar em termos químicos, bioquímicos, trazer um reequilíbrio para a pessoa, e o emocional, que seria o atendimento psicoterapêutico no sentido de neutralizar os gatilhos que levam uma pessoa para um estado depressivo. Então, nós acreditamos nisso e trabalhamos em cima disso, mas usamos, como eu disse, ou as virtudes das pessoas, como amor, gratidão, otimismo. Nós usamos isso como ferramenta para que a pessoa construa sobre a dor, que ela possa construir alguma coisa forte, firme e saudável. E é exatamente nesse sentido que nós buscamos e acreditamos no ser humano que ele é um ser holístico. Como é que é isso, ser holístico? Né? O que significa isso? Ser holístico é um ser que é composto por três partes, que é a parte o corpo,
a mente e o espírito. Então, nós acreditamos que o ser humano, ele não é dividido em 3 partes, ele é formado por 3 partes. E quando uma dessas partes não vai bem, a outra também não vai. Se nós estamos mal emocionalmente falando, o nosso corpo vai mostrar isso através de sintomas físicos. Por exemplo, um caso de uma pessoa que ela começou a esquecer o nome, ela começou a esquecer o nome das pessoas que ela conhecia, esquecia até o rosto. E ela pensou na hora, gente, eu tô com algum problema, eu tô com alguma coisa, e fez muitos exames, ressonância magnética, e estava tudo bem. Então, nós descobrimos que, felizmente, não era uma disfunção cerebral ou algum... O que aconteceu? Aquela mulher, ela não estava conseguindo lidar com tudo o que ela tinha para lidar na época, que era uma perda muito importante que ela teve na vida dela, de uma pessoa muito querida, com o início dos novos negócios, com os filhos crescendo e precisando da atenção total dela, com dificuldades financeiras, enfim, era muito peso para essa mulher carregar. E o que nós descobrimos, então, é que ela estava se aproximando de um esgotamento. E o esgotamento, quando a gente fala disso, a gente está envolvendo o físico, o mental e o espiritual. Ela teve que parar tudo, entender o que estava acontecendo com a vida dela e entrar num programa de autocuidado. E aí é onde a gente chega, que é uma parte muito importante do que nós acreditamos, psicólogos positivos. Quando a gente fala de saúde, a gente não acredita que a saúde, como era uma definição antiga da própria Organização Mundial de Saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, que dizia que a saúde é ausência de doença. Não. Nós acreditamos, isso também já foi reformulado, e nós acreditamos que a saúde é o equilíbrio de várias saúdes. Então, por exemplo, saúde emocional. O que é saúde emocional? Quando nós estamos fortalecidos o suficiente para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida com força, com otimismo e com boa vontade. Sabe aquele espírito de que, não, eu vou ganhar, eu vou conseguir, eu vou dar conta. E tendo sempre a questão, que é um dos pilares da psicologia positiva, que é a questão do agradecimento. Porque, gente, e sempre tendo isso em mente, né, a questão do físico e do emocional, não é possível, em termos cerebrais, nós sentimos 2 coisas ao mesmo tempo, que é a tristeza e o agradecimento. Não dá. Ou você está agradecido, ou você está triste. Logo, se você está agradecido, mesmo que alguma coisa má aconteça, e você procure nessa situação, ou nesse desafio que você tem, o que é positivo nesse desafio, isso faz com que o teu cérebro funcione de uma forma que não te permita cair e pensar, acabou, ó, mundo cruel, ai, ó, é o fim. Não, você tem o teu... E tem até um verso bíblico que fala isso, né? Que seja por tudo dei graças, que é esteja agradecido por tudo. Porque, e hoje, com os estudos da psicologia positiva, conseguimos provar que não é possível sentir os 2. Então, sejamos agradecidos. Então, o que acontece? Nós usamos isso, agradecimento, a pessoa tem um problema, então, mas tá difícil, mas o que tem de bom aí? O que você consegue? Como é que isso pode te ajudar, te pôr para frente, ou para te levantar? Depende de cada problema. Mas vocês veem, a perspectiva é diferente. A perspectiva que nós assumimos diante das questões é uma perspectiva diferente. E aí, o que acontece? A gente consegue muita coisa boa. Em termos de depressão e ansiedade, em termos de depressão, por exemplo, e é uma coisa que eu já comecei a usar, porque eu trabalho como psicóloga clínica há quase 30 anos, e sempre fazendo uso de diferentes técnicas, mas, enfim, quando eu descobri a psicologia positiva e fiz o mestrado, eu descobri a importância de um exercício, que é o exercício do agradecimento. E foi maravilhoso, porque, assim, imagina, isso já veio de encontro com uma prática que nós tínhamos em família, em casa, de todo dia à noite a gente se reúne, nós 3, eu, meu marido e meu filho, desde que ele é pequenininho, e a gente começava a falar quais foram as bênçãos daquele dia. E a gente falava sobre as coisas boas, né? E isso a gente fazia de uma forma empírica, e mais tarde eu pude ler e ver e comprovar que essa técnica do agradecimento, do diário do agradecimento, ele é um instrumento incrível no tratamento da depressão. E eu até peço, se algum dos meus pacientes estiverem aqui ouvindo e
quiserem colocar aqui nos comentários, seja no YouTube ou no Facebook, colocar aqui comentário de como o Diário do Agradecimento ajudou vocês, eu ficaria muito agradecida, porque vai ser, assim, tipo, uma prova efetiva para as pessoas de que quando nós somos agradecidos, nós vivemos melhor e temos mais qualidade de vida. Mas, então, a saúde emocional também tem a saúde intelectual, né? Como eu disse para vocês, são 7 tipos de saúde. E a saúde intelectual, ela é aquele movimento seu em busca de aprender mais, o de não se conformar com o que você sabe, ir atrás de conhecimento. Isso, eu estava até falando ainda agora com o meu sobrinho, e dei exemplo para ele de uma dona de casa, que ela não se acomoda com o que ela sabe, ela faz arroz todo dia do mesmo jeito, mas um dia ela fala assim, ai, não, deixa eu ver, como é que eu posso fazer um arroz diferente hoje? E vai atrás, vai no YouTube, vai no Facebook, vai procurar uma forma de fazer aquilo diferente. Esse é o crescimento. E pessoas que estudam, eu fiz faculdade, então o que eu posso fazer agora? Uma pós-graduação, um mestrado, o quê? Ir atrás. Então, esse movimento, ele também está relacionado à saúde intelectual. Existe a saúde física, que a doutora Evelyn vai falar com a gente aqui daqui a pouquinho. Tem a saúde social, gente, que é a importância dos relacionamentos interpessoais, relacionamentos saudáveis, e vem daquela coisa que nós precisamos nos libertar de relacionamentos tóxicos, sabe? Gente que faz mal para a gente que até às vezes abusa, se aproveita da gente. Eu falei muito sobre isso quando nós falamos mês passado sobre o mês do autocuidado, que eu diariamente, vocês podem achar isso no meu canal do YouTube, que eu falei, então todos os dias eu dava uma dica de como uma pessoa pode fazer uma atividade para desenvolver o autocuidado. Mas, enfim, eu falei muito sobre isso, que há relacionamentos que eles são muito desastrosos, não desastrosos, mas eles são tóxicos. O que acontece? Quando nós temos um relacionamento tóxico e você diz assim, nossa, mas eu amo aquela pessoa. Sim, ninguém fala para você para de amar, porque a gente não tem assim, esse poder sobre parar de amar. Mas o que a gente pode fazer, sabe o que é? Amar à distância. É isso, gente. Às vezes nós temos que amar à distância. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como é que eu vou me separar dele? Porque eu amo. Não pode amar, ama para sempre, mas ama à distância. Ele lá e você aqui. Ou pessoas que sofrem abusos, até de parentes, familiares, e aí você fala, nossa, mas eu amo meu pai, nossa, amo minha mãe, ama, mas talvez seja preciso amar à distância. Então, é isso, na saúde social, nós estamos falando desse tipo de relacionamento. Você está com pessoas que o tempo todo estão te falando, te jogando para baixo, te empurrando. Gente, esse relacionamento não é positivo. Gente que te empurra para baixo, gente invejosa, gente que te faz mal, gente que às vezes te aluga, sabe aquela coisa de o tempo todo, reclamando, e você dá algumas dicas de saída para a pessoa sair daquela situação. A pessoa não quer dica, ela não quer, parece que ela não quer sair, ela tem o prazer de estar naquele mar de lama, o prazer de falar, de se lamentar. Gente, essa pessoa aí, ela, além de precisar de ajuda, ela pode intoxicar também. Então, tem essa questão da saúde social, tem a questão da saúde ambiental. Aí, alguns falam, nossa, eu nunca ouvi falar disso, mas tem, gente, o ambiente, ele está absolutamente relacionado à nossa vida. Quer fazer um teste? Como é que você se sente quando você está num ambiente onde tudo está uma bagunça? O seu quarto tem roupa jogada para todo lugar, o seu guarda-roupa, você abre a porta, aquilo cai tudo para fora, aquelas gavetas que não abrem ou não fecham. Essa bagunça do teu ambiente, ela te afeta internamente, não é só externo, ela é interna também, ela atrapalha internamente. Eu até gosto muito de usar esse exemplo do guarda-roupa bagunçado, quando a gente começa a trabalhar com as emoções, que às vezes nós estamos tão confusos, a nossa vida está tão bagunçada que a gente tem que parar e falar assim, imagina que essa parte da sua vida é uma gaveta. Então, vamos lá, abre a gaveta, tira tudo que tem dentro, vamos ver o que pode continuar, o que não pode continuar. E daí vem até uma dica, essa dica eu dei quando no mês de agosto eu falei sobre como desenvolver o altruísmo, né? E eu falei de que a gente pode abrir o nosso guarda-roupa, pegar uma peça de roupa e pensar assim, essa roupa aqui, ela me traz boas lembranças? Ela me traz bons sentimentos? Não. Usei no último ano? Não. Põe a parte para doar. Então, é esse exercício
exercício de você começar a olhar a sua vida como você olha para uma roupa e pensar, esse relacionamento está me trazendo bons sentimentos, está me trazendo uma coisa boa, esse relacionamento, ou esse trabalho, ou esse curso, ou esse o que eu estou fazendo, ele está me fazendo bem ou ele está me fazendo mal? Eu vou ter boas lembranças desse tempo ou não? Ou outro, eu estou fazendo uso disso, desse conhecimento, ou dessa experiência, ou desse relacionamento para o meu crescimento? Não, não estou. Então, é hora de passar para frente. E aí, nisso, você vai arrumando o seu guarda-roupa e a sua vida. E quando você acaba aquele dia, ou aquela. Porque às vezes esse processo de arrumar um guarda-roupa demora semanas, assim como o processo de arrumar as nossas emoções também demoram semanas. Mas o princípio é sempre o mesmo, porque quando você arruma uma gaveta, ai, gente, que sensação legal no final do dia de gente, você podia arrumar uma gaveta. E aí você vai arrumando outra gaveta, outro armário, outra ponta. Essa organização ambiental, ela faz muito bem e é uma prática para que você transfira para as outras áreas da sua vida a mesma necessidade de arrumação, de pôr as coisas no lugar. Quando eu falo isso, pôr as coisas no lugar, só para fechar essa questão da saúde ambiental, é uma dica fundamental na arrumação de casa ou arrumação de escritório. Se a coisa tem um lugar, ela fica. Se ela não tem um lugar, ela tem que ir embora. Ai, mas essa cômoda que é tão linda, tem lugar para ela? Não, então dá. E se não a comprou, não compra. E aí cheguei num outro ponto, da outra saúde, que é a saúde financeira. Quantos de nós nos sofremos com a outra saúde, somos afetados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente por um problema financeiro? E a regra é essa. Simples assim. Eu gasto o que eu tenho. Aí você fala assim, eu tenho crédito. Não, crédito não é dinheiro. Dinheiro é o que você tem lá na sua conta corrente que tem um mais. Ou está em verde, ou está em azul. Se você tem, você pode. Se não tem... Então, você está vendo que isso, tudo que eu estou falando para vocês, está relacionado a equilíbrio? Equilíbrio é a palavra mágica. Muitos de nós usamos a palavra temperança. Temperança é isso, é equilíbrio. Inclusive, eu tenho um teste, que é um teste muito legal para analisar como é que você está no autocuidado e nessa questão, essa questão também de quem você é, das áreas da sua vida, dessas saúdes todas. Então, como é que você está? Como é que você está nisso? Quem quiser fazer esse teste, escreve aqui embaixo e fala, olha, eu quero fazer os testes. E aí eu vou mandar para você esses testes, para você fazer, responder, depois você me manda e te dou um feedback. Mas espere uns dias, não dá para ser assim automático, mas eu prometo que eu vou responder. Quer o teste? Me pede os testes e eu te mando, tá bom? E palavra básica, né? Como eu falei para vocês, desse equilíbrio. E é por isso que agora eu gostaria que a Evelyn se apresentasse, porque até passei dessa parte, desculpa, minha flor. Se apresenta, Evelyn, fala para a gente quem é você, fala da sua experiência e fala, se você puder falar comigo, assim, com a gente, sobre essa questão da importância desse equilíbrio no que diz respeito à saúde física e o que diz respeito também à saúde espiritual. O que você acha disso? Tá bom? Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de agradecer, Valdez, a você o convite de participar dessa live. Estava refletindo sobre tudo que você está falando, são coisas que eu também falo muito no dia a dia para as minhas pacientes, né? Principalmente a questão da saúde ambiental, né? Que quando a gente começa a arrumar alguma coisa que está fora de ordem, você dá o recado para o seu cérebro que você não consegue funcionar em meio ao caos. Então, realmente, essa transformação externa, ela vira uma organização interna na mente também, né? Então, com relação à minha formação, eu sou médica, né, formada há 17 anos, daqui a pouco já completa 18,
sou especialista ginecologista e obstetra há 18 anos, né? E anos atrás, uns 5 anos atrás, eu também me especializei em reprodução humana assistida, né? Que são fazer os bebês, né, de proveta, enfim. Ajudar famílias, né, a terem seus bebês, isso me traz muita alegria. Com relação à temperança, temperança é evitar o que faz mal e usar com moderação o que faz bem. Né? Em todas as áreas da vida, a gente tem que estar sempre refletindo. Né? Água faz bem? Claro que faz bem, mas se você decidir viver só de água, não vou mais comer nada, vou só beber água todos os dias, o dia inteiro, em algum momento vai te fazer mal, porque nós precisamos de equilíbrio em tudo que a gente fizer. Eu gosto muito de dormir. Se você resolver dormir o dia inteiro, não sair da cama, algo que seria bom se torna ruim. Né? E uma coisa que todo ser humano precisa incorporar, aprender, é que assim como nós temos habilidades sociais, nós somos criados para nos relacionar com pessoas, com os nossos pares, é inerente a nós já nascemos com a capacidade de transcender. E o que seria, então, transcender? Transcender é buscar um relacionamento com o divino. Ah, doutora, mas eu não creio em Deus. Ainda assim, você tem essa capacidade de transcender. Se uma pessoa não transcende, ela perde a esperança, porque transcender é você aprender, incorporar o conhecimento de que é possível você buscar poder, força e esperança numa fonte fora de você. Né? Eu sei que tem muitos caminhos, inclusive muitas religiões que ensinam, não, tudo está em você. Né? Você tem que buscar Deus dentro de você. E isso acaba gerando culpa para a pessoa, porque ela diz assim, gente, minha vida está arruinada, eu estou com tantos problemas em tantas áreas da vida, onde é que está Deus dentro de mim? Né? Então, a boa notícia é que Deus não está dentro de você, né? Deus está fora de você e é possível buscar força, poder e esperança para qualquer situação da vida, quando você aprende a ter um relacionamento com Deus, ou uma força superior, como você queira chamar, assim como você tem relacionamento com seus pais, seus colegas de trabalho, sua família, seus filhos. E quanto mais saudáveis forem os nossos relacionamentos, melhor vai ser a nossa vida e a nossa saúde. Sabem que a definição oficial de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças. Mas analisando em pormenores essa definição, será que é possível você ter um completo bem-estar físico, mental, social, e eu também adicionaria um completo bem-estar espiritual nos dias de hoje? Então, será que essa definição não está um pouco capenga? Se uma pessoa nasce cega, ela consegue alcançar o completo bem-estar físico, mental, espiritual e social? Então, na verdade, nós poderíamos mudar esse completo bem-estar físico, mental, social e espiritual por um equilíbrio em todas as áreas da vida. Porque independente da pessoa nascer com alguma deficiência, ou física, ou intelectual, né? Ou se você não nasceu com deficiência percebida, né, que os outros percebam, mas você se conhecendo, você consegue identificar as suas deficiências, né, deficiências na sua personalidade, no seu caráter, ainda assim, você pode equilibrar. Se você é deficiente numa área, você pode melhorar em outra área, e assim você consegue se relacionar bem socialmente, consegue transcender, consegue lidar bem com seus problemas do dia a dia, porque problema, gente, todo mundo tem. Às vezes algo que para mim é fácil de resolver, para outra pessoa é um grande empecilho. Por isso que nós temos que nos respeitar. Né? Nós não temos direito de julgar ninguém porque a gente não conhece o background daquela situação. De repente, se nós tivéssemos nascido nas mesmas condições, recebido a mesma educação, criado no mesmo ambiente da pessoa e tivéssemos que tomar hoje uma decisão muito difícil, quem sabe nós não tomaríamos uma decisão até pior do que a que a pessoa tomou. Né? Isso eu digo em vários aspectos. Né? A gente convive com pessoas que são diferentes de nós e muitas vezes a gente se acha no direito, né? Fulano é assim porque por causa disso, disso, disso. Fulano é assim porque a família dele está desestruturada. Então, vamos cuidar mais até onde a gente intervém e vamos ser mais acolhedores,
praticar a comunicação não violenta, né? O que seria comunicação não violenta? É uma comunicação que não gera nem medo, nem culpa. É uma comunicação acolhedora. Então, já pensaram no aspecto de que nós estamos nesse mundo para aprender e também para acolher, né? E assim nós podemos tornar a nossa vida melhor e a vida de outros também melhor? Eu costumo dar o exemplo de que todos nós podemos aprender a subir uns degrauzinhos vitais durante a nossa caminhada na Terra, né? Esses degrauzinhos vão nos ajudar a crescer em todas as áreas da vida. O primeiro degrauzinho da escada seria o degrau da informação. Então, toda fonte de informação na área de psicologia, saúde mental, saúde física, comunicação, todas as notícias que você recebe, os temas que você se interessa, geram informação. E aí, de todas essas informações, você começa a filtrar quais delas você gostaria de incorporar. E aí, quando você começa a treinar, colocar aquela informação em prática, por exemplo, se hoje eu digo, para o seu intestino funcionar bem, para você ter uma boa saúde física, é muito importante você beber 10 copos de água por dia. Isso é só uma informação até você colocar em prática. A partir do momento que você começa a colocar em prática, isso se torna um conhecimento. Tá? O conhecimento é uma informação colocada em prática. E o conhecimento é o nosso segundo degrau. E colocando em prática diariamente, você pode escolher usar a sua inteligência, que seria o terceiro degrau, para adquirir sabedoria naquela área. Vocês conhecem com certeza pessoas que tiveram alguns problemas de saúde, por exemplo, eram obesas, né? E elas decidiram perder peso. Elas decidiram emagrecer porque elas perceberam que se continuassem naquele ritmo, elas atrairiam para si outras doenças. E aí a pessoa que decide emagrecer, ela começa a buscar um monte de informações nesse sentido. Cursos gratuitos, assiste lives, marca nutricionista, busca profissionais, vai no endocrinologista e ela se cerca de informações. E aí ela começa a colocar em prática exercício físico, bebe água, passa a tomar sol, passa a manter uma rotina de sono saudável e ela vai criando conhecimentos, vai colocando em prática essas informações, usa a sua inteligência a seu favor, deixa de se sabotar e depois de um tempo ela já começa a colher os frutos da sua escolha, né? Ela se torna sábia, a ponto até de aconselhar a outros com a sua própria experiência. E todos nós podemos passar por esse processo, subindo os degraus da informação, do conhecimento, da inteligência e da sabedoria. Para nós é impossível nos tornarmos sábios em todas as áreas da vida. Para mim, eu tenho uma dificuldade com tecnologia. Eu sempre preciso de me cercar de pessoas que entendam mais do que eu, de computador, de como mexe em Instagram, WhatsApp, Facebook. Deve ser por isso que eu casei com analista de sistemas, né? Então, a gente buscar ajuda, né? Se cercar de pessoas que sabem mais do que a gente, é algo extremamente saudável. Ajuda o nosso crescimento pessoal também, né? Todos nós que queremos nos tornar sábios numa área, nós deveríamos buscar pessoas para modelar. O que seria buscar pessoas para modelar? São pessoas que têm essa característica que você quer alcançar, mas já têm de forma mais avançada, já alcançaram o nível que você gostaria de chegar, já alcançaram a meta. Então, comece a observar essas pessoas, comece a incorporar algumas características, ver o que a pessoa teve que fazer para chegar lá e comece a adaptar esses conhecimentos à sua rotina. Em breve, você também vai conseguir adquirir essas características e alcançar a sua meta. E eu dei o exemplo do emagrecimento, mas pode ser várias outras virtudes que você quer incorporar. Por exemplo, você deseja ser uma pessoa mais generosa, você percebe que você foi criado num meio egoísta, que você acabou incorporando conceitos egoístas, que você tem que juntar para você, viver para você, os outros que lutem, né? E você percebe que esse comportamento hoje em dia já não é mais aceito pela sociedade, você quer ser diferente. Comece a observar, comece a seguir, você pode seguir pessoas pela internet, pode ler livros sobre aquele tema, né, como ser mais generoso, observar a vida de filântropos que já existiram no mundo. Então, existem várias possibilidades quando nós decidimos
colocar a nossa inteligência em alguma área que a gente queira melhorar. E com a saúde não é diferente, né? Vocês sabem que a gente dedica tempo, a gente honra o que a gente mais dá valor, né? Se você diz, né, se você professa que você honra a Deus, mas não toma tempo para Ele, né? Tempo é a nossa moeda mais preciosa, é o maior presente que nós recebemos do Criador. Quando eu faço essa pergunta para as minhas pacientes, eu digo: você sabe qual é o maior presente que você já recebeu na Terra? Qual é a coisa mais importante da vida? Né? Qual foi o maior presente que você já recebeu na sua vida? Muitas pessoas dizem: meu filho, meus pais, minha família, a minha profissão. Mas eu gostaria de dizer que nenhum desses é o maior presente que você recebeu. O seu tempo é o maior presente que você recebeu. Com o seu livre-arbítrio, você pode escolher onde colocar essas moedinhas de ouro. Então, gostaria de falar, Valdeisa? Sim. O que eu gostaria de falar, aproveitando esse gancho que você falou sobre a questão da escolha, né? Isso é uma coisa fundamental, que eu até falei esses dias num dos vídeos desse mês, que é o mês do otimismo, e eu lanço esses vídeos diários, que é assim, essa capacidade de escolha, isso assim é um dom, é um presente que a gente tem, porque é muito fácil a gente culpar os outros pelos nossos insucessos, e às vezes a gente culpa até mesmo as situações. A gente usa as situações de uma forma para se esconder da nossa responsabilidade naquilo. Sendo que as nossas escolhas, elas têm o poder de alterar tudo. Né? Porque se você tem, por exemplo, você não tem como alterar, por exemplo, o fato de pessoas que viveram e tiveram pais com o pai, vamos dizer, era um alcoólatra. E a família toda sofreu com aquele alcoolismo do pai, e a criança criou uma série de feridas, de rancores e de mágoas, ela carrega aquilo. Só que assim, chega um ponto da nossa vida, da vida dessa pessoa, que ela tem que decidir. Ou ela vive a consequência disso, sempre carregando essas pedras, né? Carregando essas correntes de, é porque meu pai é... Para! Passou! Olha para frente. Como é que você pode, dessa experiência que você teve traumática, assim, não estamos aqui negando a gravidade dessa situação, não, de maneira nenhuma, né? Mas a questão é como é que você vai, a partir dessa experiência, aprender a viver de uma forma diferente? Talvez pelo poder da escolha. Escolher uma vida diferente. Por exemplo, escolher não beber bebida alcoólica. Escolher não se relacionar com uma pessoa que bebe bebida alcoólica. Porque isso, a gente vê as pessoas falando assim, nossa, aquele lá, a mãe casou com alcoólatra, a filha casou com alcoólatra e a neta casou com alcoólatra. Parece que a culpa é do alcoolismo. Não, a questão é escolhas, porque essas 3 mulheres escolheram casar. Agora você diz assim, nossa, mas eu amo. Aí volta para aquilo que eu falei no começo. Você ama? Então ama a distância. Ama, tá lá. Olha, eu amo muito você, mas eu não posso continuar um relacionamento com você porque você bebe bebida alcoólica e eu não quero viver na minha vida de novo uma situação, eu não quero construir uma família num relacionamento onde o álcool pode causar tanto estrago. Né? Então, tem sempre a questão da escolha. E mesmo nas questões da saúde, que eu queria até, porque teve uma pergunta muito, muito importante na questão da escolha, para evitar doenças, por exemplo. Teve uma pessoa que me perguntou assim, eu queria saber, lá pedir para a doutora Evelyn me dizer, porque ela falou que ela tem muitos recorrentes, muito frequentemente, ela tem infecção urinária. E ela disse assim, olha, eu já tentei todo tipo de tratamento, eu já tentei de tudo, vários remédios e até cirurgia, e eu continuo tendo. Então, a pergunta dela, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, e agora eu encaixo
com o meu poder de escolha, né, que eu estou acrescentando a pergunta dela, como é que eu posso evitar a recorrência tão frequente de infecções urinárias? E da mesma forma, ajunto uma outra pergunta de uma outra pessoa que perguntou sobre candidíase, que ela tem também muito frequentemente. Então, em relação, usando essa noção do poder de escolha, como é que essas pessoas podem alterar este padrão? Sim. Então, a infecção urinária é um reflexo de que o seu intestino não está funcionando bem, porque as bactérias que causam a infecção urinária são bactérias que moram no intestino, né? Vocês sabiam que o intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro? Existem cerca de 500 milhões de neurônios no intestino, vocês sabiam? É bem menos do que existe no cérebro, mas esses neurônios, eles conseguem ter funções independentes do comando cerebral. E além dos neurônios intestinais, existem o metabolismo intestinal também é regulado pela quantidade de bichinhos que moram lá. Eu costumo brincar que se um dia você se sentir triste, deprimida e sozinha, solitária, saiba que você não está só. Tem cerca de 390 trilhões de bichinhos, bactérias, fungos, protozoários morando em você, que te chamam de lar. Então, esses bichinhos, eles até ajudam em algumas funções metabólicas, porém, para a gente regular a quantidade desses bichinhos intestinais, é primordial que o intestino funcione todos os dias. Todos os dias, nós temos que varrer, né? Quando você come frutas, verduras, legumes e bebe água, você varre esse excesso de bichinhos e manda embora junto com as fezes. Para vocês terem uma ideia, 40% do peso seco das fezes, o que seria peso seco? Seria quando você remove a água das fezes, o resíduo sólido que fica, praticamente metade são bichinhos. E eles são arrastados conforme você evacua. E se você come 3 vezes ao dia, você deve evacuar 3 vezes ao dia. Quando entra algo aqui na parte alta do tubo digestivo, tem que sair pela parte final do tubo digestivo algo também. Se o mecanismo não está funcionando desse jeito, está disfuncional, não está funcionando bem. Então, o que acontece com o intestino se uma pessoa passa 3, 4, 5 dias sem evacuar, sem ir ao banheiro? Sabe o que acontece? Além desses alimentos que apodrecem e ficam grudados na parede do intestino, vamos supor que no domingo você comeu um churrasco, né? E churrasco é um problema sério, porque no churrasco você consegue misturar galinha, carne de boi, carne de porco, pão de alho, vinagrete. Você consegue misturar uma quantidade tão absurda de alimentos e diz para o seu corpo, né? Se vira, luta, processa tudo. E esses alimentos começam a apodrecer e grudar na parede intestinal. E as fibras que seriam primordiais para empurrar esse alimento para frente, geralmente não estão presentes no churrasco, né? Churrasco é farofa, é arroz, é vinagrete, né? Que tem muito vinagre, também ajuda a apodrecer aquele alimento. Enfim, então, aquele alimento que você comeu no domingo e você não tem o hábito intestinal regular, na sexta-feira ele ainda está lá. Então, se você não come as fibras para empurrar, os bichinhos, as bactérias, os fungos e protozoários começam a se multiplicar de forma tão absurda que eles não são trouxas e eles resolvem conversar entre eles. Eles falam, caramba, vamos sair daqui, que vamos procurar um lugar melhor, porque aqui está muito lotado. Então, os bichinhos saem pelo ânus e encontram 2 buraquinhos lá pertinho, a vagina e a uretra. Então, eles correm e entram lá buscando um novo refúgio. Quando existe essa invasão de bactérias e fungos vaginais, às vezes o muco vaginal, que tem defesas, né, ele é ácido, ele ajuda a matar uma quantidade X de bactérias, ele não consegue dar conta dessa invasão. Então, essas bactérias conseguem penetrar a vagina e os fungos também, e causam principalmente 2 patologias, né? A vaginose bacteriana e a candidíase. E aí, os bichinhos seguem caminho, né? Enchem a vagina e depois outros escapam, vão para a uretra também. E o problema de irem para a uretra é que a uretra feminina só tem 4 centímetros, é desse tamanhinho.
Por isso que a mulher tem muito mais infecção urinária do que os homens. A uretra masculina tem 20 centímetros, né? Então, olha a diferença. 20 centímetros para 4 centímetros. Então, se você não bebe água com frequência, de hora em hora, você não urina com frequência, as bactérias têm tempo de subir e chegar até a sua bexiga. E quando elas chegam lá, elas já começam a montar a casa. Elas formam famílias, que a gente chama de colônias de bactérias. Né? Então, essas colônias, que são muitas, gente. Vocês já devem ter feito algum exame de urina e lá aparecia assim, Escherichia coli, superior a 100 mil colônias. 100 mil colônias não são 100 mil bichinhos, não, são 100 mil famílias que já se instalaram lá. Então, quando chega nesse nível, a gente precisa de um antibiótico, precisa de um medicamento para tentar esvaziar a casa. Mas a gente pode intervir, nós podemos escolher ter hábitos que impeçam que essas bactérias cheguem lá. Né? Então, eu costumo sempre lançar o desafio da água, né? Vou explicar para vocês. Se você se adaptar a tomar um copo de água de hora em hora, né? 5 copos pela manhã e 5 copos à tarde, então vamos lá, você começa às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, um copo daquele grande, sabe, o copo duplo, que a gente chama de copo de requeijão, 250 ml. Então, um copo às 7h30 da manhã, um copo às 8h30 da manhã, um copo às 9h30 da manhã, um copo às 10h30 da manhã, um copo às 11h30 da manhã. 5 copos de água. De 11h30 da manhã às 2h da tarde, a gente não deveria beber nada, principalmente nas refeições. Se você bebe qualquer líquido nas refeições, água, suco, refrigerante, pior ainda, né? Você simplesmente atrasa e interrompe o processo digestório. Porque quando você sente o cheiro do alimento, quando você vê o alimento, quando você sabe o que você vai comer, você dá o comando para o cérebro para preparar a quantidade de ácido exata para digerir aquele alimento. Então, ele produz aquela quantidade de ácido exata. Quando você começa a se alimentar e mastigar bem, você já manda a comida semi-processada para o estômago e lá esses ácidos digestivos agem, transformando todo esse alimento transformam ele em líquido, né, num suco gástrico, para mandar para o duodeno, para continuar a digestão. Quando você bebe líquido, você dilui todo esse ácido, então a comida fica lá apodrecendo, ela não tem capacidade de ser digerida, e aí o estômago precisa secar completamente para começar uma nova produção de ácido para aquele alimento ser digerido. E nesse intervalo a comida apodrece, né? Aí uma comida apodrecida produz gases, aí você começa a ter azia, aquela sensação de plenitude, aquela barriga estufada, né? Mal-estar. Quer falar, Valdeisa? Sim, mas pode terminar esse raciocínio, porque aí depois eu quero pedir para você fazer um link com a questão do câncer de mama, porque me perguntaram também muito sobre isso, sobre a questão do câncer de mama e do câncer de colo de útero, câncer de forma geral, relacionados ao estilo de vida. Tá, então com relação, terminando esse assunto da parte digestória, né, se o seu intestino, se você ficar cheio de restos de comidas apodrecidas no intestino e não tiver uma vassourinha para limpar com frequência, os bichinhos intestinais migram para a vagina e migram para a uretra e causam problemas de repetição. Você vai tomar um antibiótico, você vai se sentir bem por 10 dias, mas depois uma nova carga de bactérias e fungos vão sair pelo intestino e vão colonizar novamente a sua uretra, novamente a sua vagina, e esse problema vai se tornar crônico. Então se o desafio da água tem a parte da tarde, né? À tarde você volta 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. Se você seguir esse ritmo, ao fim do dia você vai ter tomado 2,5 litros de água. E a água é suficiente, é maravilhosa, ela lava a gente por fora e lava a gente por dentro. Ela consegue entrar em cada célula e tirar o excesso de neurotransmissores, de toxinas, de sal, de açúcar, né, de antígenos que estejam tentando nos atacar. Então, nós precisamos decidir tomar posse desse remédio natural, porque a água é um dos remédios naturais que Papai do Céu deixou para a gente. Né? E como surge o câncer em qualquer órgão? Né? O câncer, na verdade, ele é multifatorial. Existem fatores genéticos que induzem uma célula a mudar o seu comportamento.
ela vem se multiplicando exatamente igual às outras, até o ponto de que, por algum estímulo, ela muda o seu DNA e começa a se multiplicar de forma diferente. Então, essa célula ela pode ser induzida por alguns fatores inflamatórios e alguns fatores ambientais. Lembra que eu estava falando de comida apodrecida no intestino? Uma pessoa que tem prisão de ventre, né, que o intestino não funciona de forma regular por mais de 15 anos, é uma fortíssima candidata a ter um câncer de intestino, a ter um câncer no tubo digestivo. Por quê? Porque aquele alimento apodrecido, ele inflama e ele atrai células inflamatórias, atrai leucócitos para aquela região. E os soldadinhos de defesa vão lá e tentam te defender daquele alimento que você comeu. Mas eles fazem isso por um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Chega uma hora que eles dizem, olha só, a agressão continua, a gente vai entrar em greve, então se vira. Então, quando existe essa falência do sistema imune, uma célula que foi agredida durante muito tempo, né? Claro que existe renovação celular, mas se uma célula é agredida de forma constante, ela tem essa capacidade de modificar o seu DNA, modificar seu comportamento e gerar um câncer, né? E no Brasil, quando dobrou o consumo de carne, né? Triplicou o índice de câncer digestório, né? Porque a população antes não tinha tanto acesso à carne, comia mais frutas, verduras, legumes, tinha uma vida mais rural e, de repente, né, 20, 30 anos, de 20, 30 anos para cá, migraram para a cidade, mudaram seus hábitos de vida e as doenças vieram junto. Como o câncer surge em outras partes do corpo, né? Na mama, por exemplo. Na mama nós temos 2 tecidos, temos glândula e temos gordura. A gordura é um tecido mal vascularizado. Então, quanto mais gordura a mama tenha, mais difícil dos vasos sanguíneos fininhos, que a gente chama de capilares, né? Que são assim da finura de um cabelo, de chegarem e irrigarem completamente todo o tecido mamário. Então, se uma mulher está acima do peso, ou seja, ela tem uma quantidade grande de gordura naquela mama, se ela é fumante, né, que colaba os vasos, que contrai esses vasos, quando a gente fala de capilar, você pode até fechar a luz desse vaso, não permite que as células de defesa que chegam através do sangue, né, os leucócitos chegam através do sangue e fazem uma ronda. Eles fazem a ronda no corpo todinho, procurando essas células que se malignizaram, essas células mutadas, e eles engolem essas células, eles fagocitam. Então, eles querem fazer essa ronda desde do cérebro até o dedinho do pé, né? Mas se nós praticamos exercício físico, que auxilia demais, aumenta, dilata os vasos e aumenta a circulação do corpo, se a gente bebe água, se a gente tem uma rotina de sono, onde alguns hormônios são produzidos, como o hormônio do crescimento, por exemplo, né? Vocês sabem que o hormônio do crescimento nas crianças, ele ajuda ao crescimento. Mas quando a gente para de crescer, ele se adapta, ele ganha novas funções. E uma dessas funções é a reparação celular. Então, enquanto a gente dorme, e ele é produzido num horário específico, por volta das 10h30 da noite, essa hora a gente devia estar dormindo, senão a gente não tem uma produção adequada desse hormônio. Quando esse hormônio é ativado, ele é produzido, ele dá um comando para que as células sejam reparadas. Então, essas células malignas são fagocitadas, são engolidas, e as células padrões, né, as células normais, elas são induzidas a se multiplicar para renovar aquelas que estão envelhecidas, que já não estão conseguindo trabalhar bem. Então, todo esse mecanismo de irrigação, de circulação sanguínea, de renovação celular, ela só é feita se a gente decide aplicar aqueles 8 remédios naturais, né, que Papai do Céu deixou para nós, para que nós usássemos, que a natureza nos oferece de forma gratuita, de forma democrática, para pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, desde o bebê até o idoso, todos eles se beneficiam. Né? Quais seriam esses 8 remédios naturais? A água, o descanso, o exercício físico, a luz solar, o ar puro, uma nutrição adequada, principalmente com frutas, verduras, legumes e água, temperança, que é evitar o que faz mal e usar com moderação o que faz bem,
E, por último, e não menos importante, a esperança e a confiança em Deus. Porque se você não aprender a transcender, se você não entender que nós temos atributos divinos, Deus colocou em nós atributos dele. Você é capaz de amar, você é capaz de mudar um padrão de comportamento. Quando eu falo disso, eu faço até uma colinha, sabe? Eu até costumo anotar, porque essas capacidades, elas nos acompanham e muitas vezes são mal utilizadas, né? Nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de criar, de transcender e de decidir, porque nós temos o livre-arbítrio. Todos esses são atributos divinos. Quando a gente lê lá na Bíblia, que eu considero um manual de instruções deixados para a humanidade, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa isso. Deus colocou atributos dele em nós. Então, dentro da nossa pequena esfera humana, a gente é capaz de criar. Nós não somos capazes de criar outra vida, né? Nós não somos capazes de amar tanto os nossos semelhantes como pessoas que nós nem conhecemos, nos sensibilizar quando existe alguma catástrofe. A gente não sente. Gostaria de falar, Valdeisa? Sim, eu queria falar porque tem algumas pessoas aqui perguntando muito para mim uma coisa. Na verdade, são duas perguntas, mas assim, uma é a questão quando você falou sobre a água. O que é que conta? Chá, café, refrigerante? O que é isso que conta como líquido? Porque tem muita gente que toma, principalmente quem mora na Europa, toma muito chá. Me fala, o que conta? Não conta qualquer líquido, conta água. Nem os sucos de fruta. Os sucos de fruta, eles são calóricos, né? Eles têm calorias, eles têm frutose. Então, se você substituir esses 10 copos de água por 10 copos de suco, a quantidade de frutose que você vai absorver, né, que também é uma forma de açúcar, pode te levar a médio prazo até mesmo a ter diabetes. Então, eu estou falando de água, né? A gente tem que beber água cristalina, água de coco, tá? Isotônicos, mas evitar até os industrializados que têm corantes. O ideal é beber água filtrada de boa qualidade ou água mineral com pH, com nível de acidez acima de 7. Ok, obrigada. E a outra pergunta, que também está relacionada à questão do câncer de mama, muita gente fala sobre a dificuldade de fazer o autoteste, porque ali tem gordura, ali tem muitas glândulas, e as mulheres ficam confusas nesse sentido. E então, eu gostaria de que você falasse um pouco disso, dessa importância do teste, seja ele o autoteste ou do que eles chamam de preventivo, né? Que, como você me explicou essa semana, é uma prevenção secundária, né? Que quando que a prevenção primária é tudo que você me falou aqui sobre os remédios naturais, sobre exercício, alimentação, equilíbrio e tudo mais, e esse secundário seria esses testes. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância desses testes, né, do autoteste e da mamografia e o que há, porque eu gostaria depois de apresentar para vocês aqui um testemunho lindo de uma pessoa que ela passou por essa batalha do câncer de mama, ela venceu. E ela fala, vocês vão ouvir no testemunho dela, que ela, tipo, é tudo do que nós temos falado até aqui. E ela vai deixar uma mensagem muito positiva para nós de esperança. Mas a questão é que o ponto dela ter vencido tudo isso foi porque foi descoberto no comecinho. Então, é isso que eu queria perguntar para você sobre essa questão da prevenção primária e prevenção secundária, e como é isso, e como é que se pode fazer isso? Isso mesmo. Hoje em dia, né, o autoexame das mamas mensal e a rotina ginecológica anual são as chaves de ouro que nós temos para a detecção precoce do câncer de mama e dos outros cânceres ginecológicos também, né? Porque quando você vai ao médico para examinar as mamas, nós também examinamos e avaliamos todos os outros órgãos pélvicos, tá? Então, como seria o autoexame? O autoexame é o fato, né, de você comprimir a glândula mamária, o tecido mamário, que é composto de glândula e gordura, que é um tecido mole, contra os tecidos mais duros que você tem atrás, que são os músculos peitoral maior e menor
e as costelas. Então, você aperta, você tem que fazer esse movimento de arraste, assim como eu estou fazendo. De fora para dentro, você começa a arrastar a mama em direção ao mamilo e como se fosse os raios do sol. Você não pode deixar nenhuma parte da mama de fora, tá? Você vai arrastando todo o tecido de fora para dentro. Na maioria das vezes, você vai sentir um tecido homogêneo, você não vai sentir nada, tá? O melhor período para fazer o exame é assim que acaba a menstruação, porque a mama está com pouco efeito de hormônios, progesterona e estrogênio, eles estão bem baixinhos assim que acaba o período menstrual, então isso diminui o edema, né? O inchaço das mamas. No período pré-menstrual, as mamas estão muito inchadas. Os alvéolos, que é onde guardam o leite, tá cheio de água. Então, se você for tocar, vai parecer que tem um monte de caroço. Então, a melhor fase para você tocar é quando acaba o período menstrual. Então, se você sentir um tecido homogêneo, ótimo. Esse vai ser o seu exame de base, vai ser o seu parâmetro, né? Como deve ser feito? No banho, com a mão ensaboada, usando a gema dos dedos, né? Então, um dia por mês, você vai marcar essa data, por exemplo, todo dia 10 do mês, você no banho vai fazer esse movimento de arraste em toda a mama. Quando acabar o banho, nas duas mamas, né, você pode botar ou a mão na cabeça ou a mão na cintura para esticar, para ampliar aqui esse espaço e você conseguir tocar até mesmo debaixo da sua axila. E quando você se secar no banho, você vai espremer. A segunda fase do exame é você espremer o mamilo dos dois lados para ver se sai algum tipo de secreção. Se sai uma secreção sanguinolenta ou uma secreção transparente, parecida com água mesmo, você tem que procurar ajuda, buscar um médico para investigar, tá bom? E chegando lá no médico, que é o mais importante, na verdade, é o autoexame, te leva até o médico, né? Então, chegando ao médico, nós temos 2 exames principais para detecção precoce. Até os 35 anos, na sua mama, você tem mais glândula do que gordura. Então, o melhor exame para essa fase é a ultrassonografia de mamas. É um exame que analisa melhor as glândulas. Dos 35 anos em diante, a mama começa a ficar mais flácida, as glândulas começam a atrofiar e a gordura começa a predominar, né? Quando as mamas começam a cair mais, e ficam mais pêndulas, como a gente chama. Então, a mamografia se torna um exame padrão ouro para tentar descobrir essas células tumoral entremeadas, né, em meio à gordura. As células surgem na glândula, mas quando ela está entremeada com gordura, a mamografia consegue captar melhor, né? E qual é o valor desses exames? Quando um nódulo chega a 1 centímetro, ele pode estar lá de 8 a 10 anos, vocês sabiam? Então, se a gente esperar um tumor se tornar palpável para a gente descobrir apenas no autoexame, pode ser que quando a gente descubra, a gente já tenha uma doença avançada, tá? Porque rapidamente as células cancerígenas podem dar metástase, podem mandar células cancerígenas para os gânglios axilares e esse sistema linfático pode levar essas células malignas a outras partes do corpo. Então, quanto antes, né, a gente detectar melhor. E a mamografia, ela consegue pegar lesões de 3 milímetros. A ultrassonografia consegue pegar imagens, nódulos de 5 milímetros. Então, enquanto os tumores estão desse tamanho, a gente consegue intervir, e a boa notícia é que tem cura para mais de 95% dos casos. Então, a chance é única se você mantiver uma rotina ginecológica, marcar uma data por ano. Vocês sabem que o outubro foi denominado o mês do autocuidado feminino. Então, se você puder separar uma data em outubro, melhor. Até as empresas estão sensibilizadas a liberar as funcionárias uma vez por ano, geralmente no mês de outubro, seguindo a campanha do Outubro Rosa, para que elas possam ir fazer seus exames ginecológicos, né? E quando você chega no consultório, a sua pressão é aferida. Então, lá a gente tem a chance de descobrir se você tem hipertensão arterial, que é uma doença silenciosa. A gente faz exames também para doenças endócrinas. A gente avalia a sua tireoide, avalia a sua glicemia, sua hemoglobina glicada, sua insulina, para descobrir se você tem diabetes. A gente pede ultrassonografia transvaginal para rastreio do câncer de endométrio e câncer de ovário. A gente colhe material do colo do útero, que é o preventivo, Papa Nicolau,
para descobrir se ali tem HPV, se você tem alguma lesão preditiva para câncer de colo de útero. Então, na verdade, esse check-up é completo para que você mantenha uma boa saúde no próximo ano. Em alguns casos, que são os casos em que as pessoas têm casos familiares de câncer de mama, essa rotina é de 6 em 6 meses. A gente precisa ver essas pacientes com mais frequência. E existem algumas síndromes também glandulares, né, de tumores que afetam mais tecido linfático, tecido glandular, que se manifestam de forma diferente nas famílias. Por exemplo, às vezes numa família que tem 3 irmãos, um irmão tem um câncer de intestino, né, um câncer de cólon, uma irmã tem câncer de ovário, outra irmã tem câncer de mama. Então, a gente, os 4 olhos direcionados para aquela família, porque a gente sabe que eles já têm uma mutação genética que pode ter sido transmitida a eles, né, de geração a geração, para manifestar alguns tumores específicos, né? O câncer de colo de útero não se relaciona com esses tumores glandulares, tá? Mas câncer de ovário, até mesmo câncer de endométrio, quando existe uma hiperplasia endometrial numa paciente, a outra irmã teve um câncer de mama, a gente observa essa família com muito cuidado e a gente começa a rotina dessa família 10 anos antes. Então, se as mulheres precisam fazer mamografia a partir dos 40, uma pessoa que tem caso na família começa aos 30. Excelente. Ai, dá vontade de ficar te ouvindo e pensando, porque é verdade. Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque eu tenho casos de câncer na família, minha irmã, minha mãe está lutando contra o câncer de mama, e eu estou aqui eu já passei dos 35, já quase 15 anos, mais 17 anos, então eu tenho que fazer sempre os testes, porque também, como eu tenho o problema da gordura, aí é aquilo que você falou, às vezes pode estar ali escondido no meio da gordura, e é a questão de a gente descobrir e fazer. Isso tudo está muito relacionado ao que nós estamos falando aqui desde o começo, da importância do autocuidado, porque muitas mulheres não se colocam como prioridade nas suas próprias agendas. Não se dão tempo de realizar atividade física, não se dão tempo de dormir o necessário, elas cortam naquilo que, se a gente for pensar até cientificamente falando da pirâmide de Maslow, das necessidades básicas do ser humano para a própria sobrevivência, o que acontece? Essas pessoas vão deixando de lado e se deixando de lado. E aí o que acaba? Que de repente chega num ponto, quando descobre, é tarde demais. Por isso é que a palavra-chave é cuide-se, investigue-se, faça o teste. Adorei essa ideia sua de marcar uma data por mês e até assim uma data que não esteja muito, eu imagino uma data que não esteja assim tão relacionada ao período pré-menstrual ali do seu mês, para que você faça esse teste e isso se torne mesmo um hábito na sua vida, porque são esses hábitos saudáveis que nós precisamos desenvolver. E é a atenção quando a gente fala desse autocuidado em todas essas áreas, né? Tanto na área física, quanto na área emocional, quanto na área espiritual também, que completa o ser holístico que nós acreditamos. E uma coisa muito importante nesse aspecto é fazer uso do nosso poder de escolha. Nós precisamos escolher sermos diferentes. Temos que escolher dar prioridade para a gente, né, nesse aspecto do autocuidado. Então, você não tem tempo de fazer atividade física? Dá um jeito. Dá um jeito porque você precisa. Não tem jeito de ir, você não tem... Então, é como eu costumo dizer, nós temos muitas pedras no meio do caminho, os desafios que nós temos, né? Nós temos que arranjar um jeito de dar a volta nessa pedra. Então, uma sugestão que eu gosto sempre de fazer faz assim, escreve quais são as suas dificuldades para realizar esses cuidados que você precisa ter em todas essas áreas que nós falamos aqui. Escreve quais são as suas dificuldades, que às vezes, e elas, ao invés de serem desculpas para não ter uma vida, você coloca elas numa tabela e coloca na frente o que é que você pode efetivamente fazer para alterar essa realidade. Porque é esse movimento de ação que vai te levar
a um processo mais avançado, né, disso tudo. E a importância, eu só queria fechar essa parte falando sobre a importância dos relacionamentos interpessoais, de você se dedicar tempo a isso, dedicar tempo à nossa família, porque a família é a nossa base, e é a base de suporte, a base de apoio, é em quem você precisa confiar e quem provavelmente vai cuidar de você, caso aconteça de você adoecer, ou se você realmente, né, precisar de alguém, a família, ela precisa. E para que isso aconteça, você precisa estabelecer relacionamentos saudáveis com eles. E isso só é possível fazer dedicando tempo à família. Porque quando você dedica tempo para brincar com teu filho, isso, você está pensando, você está só beneficiando o seu filho? Não, você está se auto-beneficiando. Você está beneficiando você mesma, ou você mesmo, porque você está dedicando tempo para viver aquilo que é o mais importante na sua vida. Se você começa a fazer uma atividade física com os membros da sua família, você pensa, estou fazendo bem para eles porque eles precisam, mas você também precisa fazer. Essas seriam umas dicas para você contornar aquela parte do eu não posso, eu não tenho tempo, né? Então, junta, e é isso. A criatividade, que também está relacionada à questão da saúde intelectual, é você fazer uso dos recursos que você tem, o que é que você pode fazer. Aí você fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, não tem dinheiro, mas o que você tem? Você tem condições de reservar 40 minutos da sua vida diária para ir correr, correr, eu não digo, mas caminhar, por exemplo, caminhar com o seu filho, ele não quer. Olha, tira o menino do computador, tira o menino do celular, manda desligar e fala, esse horário é o nosso horário para isso. Você está só ajudando todo mundo, né? Mas eu queria falar com vocês todos sobre uma mulher. O nome dela é Mônica. A Mônica, gente, ela tem uma história linda. Mônica, você está aqui assistindo e eu queria dizer que eu tenho muito orgulho em você, de saber que você lutou e que você venceu. E é por isso que eu gostaria de mostrar para vocês todos o testemunho da Mônica. E aí nós vamos ver, vocês podem notar aqui o testemunho dela, que vocês vão ver essas coisas que nós falamos, a necessidade da prevenção no que diz respeito aos exames, aos testes, à vida, ao estilo de vida, a importância dos relacionamentos saudáveis. Vamos assistir, então? Vamos ouvir aqui a Mônica, num vídeo especialmente, um vídeo muito especial. Vamos lá ver a Mônica. Olá, eu me chamo Mônica, eu tive diagnóstico de câncer de mama aos 44 anos, numa situação da minha vida inesperada, porque eu tinha uma vida ativa, de atividade física, alimentação adequada, apesar de ter sempre os cuidados todos, a gente fica com medo da doença, porque no meu caso eu tinha casos na família, mas eu havia feito já o teste genético, o mapeamento, e não tinha dado que eu poderia desenvolver essa doença. No entanto, eu sempre fiz mamografias semestrais por causa do histórico familiar, e foi no intervalo de 6 meses de uma mamografia para outra que o câncer foi descoberto no meu corpo. O fato de ter feito a mamografia tão precocemente e descoberto o câncer me poupou a vida, porque era minúsculo, porque ainda estava começando, mas ele era extremamente agressivo. Então eu tive que fazer a mastectomia total, tirei a mama inteira e entrei para quimioterapias. Eu tinha o cabelo na cintura e fiquei completamente careca. Mas o mais importante era me apegar à vida. E isso faz toda a diferença. Quando você quer, de fato, continuar para poder viver momentos posteriores. Isso tem 5 anos. Eu hoje estou vendo meus filhos grandes, eles eram pequenos. Eu estou no momento da minha vida bom. Esse ano eu fiz
bodas de prata. Muito importante durante o tratamento é a gente ter um hobby, um foco, um direcionamento para desviar a gente um pouco da vida que está levando ali, porque é uma vida passageira, é um momento ruim, mas você precisa de uma válvula de escape. Umas pessoas vão para o bordado, outras pessoas vão para a leitura, outras pessoas vão com trabalhos manuais de diversas formas. Só que eu já tinha o costume de correr, então eu me apeguei à corrida. Fui autorizada pelos médicos a manter a corrida dentro dos meus limites. Os dias que eu não sentia bem, eu não saía para correr, mas a corrida foi o que me salvou. Porque era um momento que eu nunca, quando você está correndo, você pensa o quê? Você está doente? Não, você tá ótima. Você tá com as pernas boas, tá ali correndo. Você está com a respiração boa. Não importa o tempo que eu levava no trajeto. Se eu estava correndo, se eu estava caminhando rápido, eu estava ali me sentindo viva e não me sentia doente. Aí eu tomava força para continuar com o meu tratamento. É muito importante a gente ter essa forma diferente para levar o tratamento sem cair emocionalmente. O meu tratamento ainda não acabou. Desde 2015, quando eu fiz a mastectomia, depois vieram as quimioterapias, e aí eu comecei com uma medicação oral que dura 10 anos, ainda estou no 4º ano dela, passei por 3 cirurgias para a reconstrução da mama, porque é importante demais a mulher se ver e continuar gostando do que ela está vendo, porque a saúde do corpo depende muito da autoestima, da saúde da mente. E eu tenho também muito que agradecer a Deus, porque Ele colocou no meu caminho pessoas que só me levantaram e me levantam até hoje. Eu tenho um marido maravilhoso, meus pais, meus irmãos, meus filhos. Em momento algum, eles deixaram que eu caísse, porque a gente cai. Tem momentos que você perde o chão, que você acha que chegou no fim, mas sempre tem uma mão amiga para te segurar, uma palavra de conforto, uma pessoa que já passou por isso para te falar que isso é passageiro. E hoje eu falo, é passageiro. Eu vejo tudo que eu passei e sinto que não foi comigo. Eu sinto que foi um filme que eu assisti. Apesar de eu ter sido a protagonista, eu não consigo imaginar como eu tive força para passar por tudo isso. Então, assim, é um momento que a gente tem para rever a vida da gente. Se você quer continuar vivendo, cuide do seu corpo. Se toque, se olhe e mantenha os exames em dia. Que lindo isso!
muito lindo a gente ouvir a história de sucesso dela e que ela conseguiu. E vocês viram, né? Quanta coisa legal. Eu queria, então, que a Evelyn falasse, né? Vamos fechar, gente. É muito bom estar aqui, mas a gente tem que ir. A Evelyn tem agora uma live a seguir. Evelyn, desculpa esses percursos, né? Esses desafios que encontramos no meio do caminho, mas vamos lá te ouvir. Eu gostaria de reforçar, né, esse conceito de que o tempo é a nossa moeda mais valiosa. E a gente investe a moeda, né, onde a gente valoriza mais. E com a saúde não é diferente. Se você valoriza ter saúde, dedique tempo. Se você não pode... Geralmente, nós usamos a desculpa de que nós não temos tempo para aquilo que a gente não quer fazer. Então, se você não quer passear com seus filhos, você diz que não tem tempo, né? Se você não quer visitar seus pais, você diz que não tem tempo. Se você não quer honrar a Deus, você diz que não tem tempo. E para a saúde é a mesma coisa. Mas tudo tem uma consequência. Você é livre para escolher, mas você não é livre das consequências da sua escolha. Então, escolha ter saúde. Hoje em dia existem aplicativos. Eu conheço um aplicativo que eu tenho, Queima Diária, onde tem programas de exercício de 12 minutos por dia para você fazer na sua casa, gente. Então, não tem desculpa, né? No último consenso que o Congresso Mundial de Câncer, né, e também Congresso Mundial de Mastologia estiveram reunidos, né, eles colocaram os parâmetros mundiais para que a pessoa pudesse ser considerada saudável. Né? Então, separar 90 minutos por semana para exercício. 90 minutos por semana, ou é 2 dias de 45 minutos, ou 3 dias de 30 minutos. Não é muito, ou tem que fazer conta aqui, 5 ou 6 dias de 12 minutos. Então, não tem mais espaço na sociedade para a pessoa que diz que tem falta de tempo, porque gestão do tempo cura tudo. Né? Se você aprender a gerir seu tempo, a fazer uma agenda, se for preciso, anote ou coloque no telefone, né? Crie esse tempo para que você possa se cuidar, porque não significa que você fazendo exercício, bebendo água, dormindo bem, confiando em Deus, isso vai te blindar 100% das doenças, mas isso vai preparar o seu organismo caso a doença, seja o câncer de mama ou qualquer outra doença, chegue. Você vai estar mais saudável, mais preparado, suas células de defesa vão estar a postos como soldados para te defender de qualquer malefício. Então, invista tempo em você. No resumo da nossa fala, principalmente da parte física, lembre-se que o autoexame mensal e a rotina ginecológica anual são as chaves de ouro para a detecção precoce das doenças ginecológicas. Não deixe de lado também o aspecto emocional. Já está comprovado que deficiências emocionais, carências, mágoa, rancor, têm poder de causar mutação celular e se transformar em um câncer também. Então, cuide da sua mente assim como do seu corpo, porque nós somos seres indivisíveis. E lembre-se que Deus nos pôs aqui na Terra para viver uma vida abundante, mas essa vida abundante só chegará se você tiver saúde para desfrutá-la, viu? Um abraço para todas. É verdade, é verdade. As escolhas têm sempre consequências e nós temos que estar fortalecidos para enfrentar essas consequências, não desanimarmos, não pensarmos assim, ai, nossa, eu fiz muita coisa errada, não tem mais jeito, tem sempre jeito. E é daí a importância de nós assumirmos uma postura positiva, no sentido de que a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando, porque a vitória é certa. Como é dito, nós somos mais que vencedores, não é? Pois é, gente. Então, olha, eu gostaria de agradecer muito de coração a doutora Evelyn, que esteve aqui conosco, falando coisas tão incríveis, e agradecer a presença de cada um de vocês. Peço desculpas por esses problemas técnicos que nós tivemos, mas são coisas que acontecem, são desafios que a gente tem que dar a volta. Muito obrigada por estar aqui. Compartilhem esse vídeo, ele vai ser postado tanto nas plataformas da Evelyn quanto nas minhas.
vai estar aqui, assista, encaminha para as pessoas, vamos ajudar as pessoas a ter noção da importância do autocuidado e assumir. Nossa, isso é uma coisa legal. Quando você encaminha esses vídeos e essas informações, você está sendo altruísta. Então, olha, gente, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, Evelyn, fofura você. Estou te seguindo, assisto todos os tuas lives, amo, adoro. Muito bem, parabéns aos teus seguidores, que é tudo gente de bom gosto. E peço que continuem, então, compartilhando amor, compartilhando felicidade e muito obrigada. A Evelyn quer falar? Se você gosta de saber sobre temas de saúde da mulher, diferentes candidíase, tensão pré-menstrual, endometriose e diversos outros assuntos ginecológicos, me siga no Instagram, @doutora.evelyn.abud, porque todos os dias nós postamos temas novos para que você possa se empoderar com esse conhecimento. Lindo isso, e também vocês que estão me ouvindo aqui e querem se fortalecer emocionalmente, querem olhar para a vida com uma postura diferente, com uma postura positiva, querem ser pessoas melhores, me acompanhem nas minhas redes sociais. Aqui no final da nossa conversa vai aparecer aqui uma tela com os nossos contatos, falem com a gente, nos sigam, dê o seu like, compartilhem e não esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Muito obrigada. Beijo para todos vocês. Tenham um bom fim de domingo e continuem conosco. Afinal, como eu gosto sempre de dizer, chegou a sua hora de florescer. Vamos em frente. Até mais.